O Libertador, capítulo 85. Mais uma vez à beira-mar. Jesus tinha marcado um encontro com seus discípulos na Galiléia. A ausência deles, de Jerusalém durante a semana da Páscoa, teria sido interpretada como divergência e heresia. Mas, quando terminaram os festejos, eles alegremente voltaram para a sua terra para se encontrar com o Salvador, conforme ele havia instruído. 7 dos discípulos estavam juntos. Eles eram pobres em bens materiais, porém ricos no conhecimento da verdade. Por 3 anos, o maior educador que o mundo já conheceu tinha sido seu professor. Eles se tornaram inteligentes e refinados, instrumentos capazes de elevar outros ao conhecimento da verdade. Os discípulos se reuniram em um lugar onde era improvável que fossem perturbados. Ao alcance da vista estava a praia, onde 10.000 pessoas tinham sido alimentadas a partir de alguns poucos pães e peixes. Não muito distante estava Cafarnaum, palco de muitos milagres. Pedro, que ainda conservava muito do seu antigo amor pelos barcos e pela pesca, sugeriu que saíssem ao mar e lançassem suas redes. Eles precisavam de alimento e roupa, e os ganhos de uma noite de pesca bem-sucedida seriam bem utilizados para essas coisas. Então eles saíram, mas trabalharam a noite inteira sem êxito. Por longas horas, conversaram sobre seu ausente Senhor, perguntaram-se sobre o futuro e se entristeceram diante das perspectivas à sua frente. Por fim, raiou a manhã. O barco estava a pouca distância da praia, e os discípulos puderam ver um estranho em pé na praia, que os saudou com uma pergunta. Filhos, vocês têm algo para comer? João 21, verso 5. Quando eles responderam que não tinham, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 6. João reconheceu o estranho e exclamou para Pedro: é o Senhor! Pedro ficou tão feliz que pulou na água e logo se achava ao lado do seu mestre. Os outros discípulos subiram no barco e puxaram a rede cheia de peixes. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Verso 9. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Verso 10. Pedro correu até a rede que tinha sido lançada e ajudou a arrastá-la até a praia. Feito o trabalho, Jesus repartiu a comida entre eles. Todos os 7 o reconheceram e sabiam quem ele era. Um misterioso temor tomou conta deles. Em silêncio, ficaram contemplando o Salvador ressuscitado. Os discípulos se lembraram claramente da cena à beira-mar quando Jesus os havia chamado para segui-lo. Ele os tinha convidado a deixar seus barcos de pesca, prometendo que faria deles pescadores de homens. Para trazer essa cena à mente deles e causar uma impressão mais profunda, Jesus realizou o milagre outra vez como uma renovação da incumbência dada aos discípulos. A morte de seu mestre não havia reduzido a obrigação de fazerem a obra que ele lhes havia designado. Embora não tivessem mais o apoio financeiro de seus antigos empregadores, o Salvador ressuscitado providenciaria o que fosse necessário para eles. Se trabalhassem ligados a ele, não deixariam de ter êxito. A confiança de Pedro é restaurada. Cristo tinha outra lição para dar. Pedro havia negado seu Senhor, em um vergonhoso contraste com suas prévias declarações de lealdade. Ele desonrou a Cristo, e os outros discípulos achavam que ele não poderia retomar sua antiga posição entre eles. O próprio Pedro sentia que havia faltado ao seu chamado para ser um discípulo. Agora, devia apresentar evidências de seu arrependimento diante de todos eles. Sem isso, seu pecado poderia destruir sua influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe oportunidade para reaver a confiança dos demais e, tanto quanto possível, remover o descrédito que ele trouxera ao Evangelho. Aqui está uma lição para todos os seguidores de Cristo. Os pecados secretos devem ser confessados em segredo a Deus,
mas os pecados cometidos em aberto requerem confissão aberta. O pecado do discípulo permitiu o triunfo de Satanás e o tropeço de seguidores de Jesus. O discípulo deve eliminar o descrédito dando provas de seu arrependimento. Enquanto Cristo e os discípulos comiam, o Salvador disse para Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Referindo-se aos demais discípulos. Sim, Senhor, ele disse, tu sabes que te amo. Jesus disse a ele: cuide dos meus cordeiros. Pedro não fez nenhuma afirmação veemente de que seu amor era maior do que o dos outros. Novamente, o Salvador provou a Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? A segunda resposta foi como a primeira, sem qualquer declaração exagerada. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse a ele: pastorei as minhas ovelhas. Uma vez mais o Salvador fez a probante pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Sabia que seu Senhor tinha razão de desconfiar dele. Com o coração dolorido ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Outra vez Jesus disse a ele: cuide das minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro havia negado abertamente a seu Senhor. E por 3 vezes Jesus fez com que aquela aguda pergunta penetrasse como flecha em seu coração ferido. Diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado, o discípulo outrora tão cheio de si. Pouco antes da queda de Pedro, Jesus tinha dito a ele: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, verso 32. Podia-se ver claramente a transformação de Pedro por causa de sua humilhação e arrependimento. Ele estava mais bem preparado do que antes para atuar como pastor do rebanho. O primeiro trabalho que Cristo confiou a Pedro foi o de alimentar as ovelhas, auxiliar os que eram novos na fé, instruir os ignorantes, abrir as Escrituras para eles e educá-los para que fossem úteis no serviço para Cristo. Foi para esse trabalho que o seu sofrimento e arrependimento o haviam preparado. Antes de sua queda, Pedro estava sempre pronto para corrigir os outros e para expressar sua opinião. Mas o Pedro convertido era muito diferente. Ele conservava a antiga energia, porém agora a graça de Cristo regia seu zelo. Ele podia alimentar tanto as ovelhas como os cordeiros do rebanho de Cristo. A maneira com que o Salvador lidou com Pedro ensinou os discípulos a tratar o pecador com paciência, simpatia e amor perdoador. Recordando a própria debilidade, Pedro devia lidar com seu rebanho da mesma maneira carinhosa com que Cristo lidou com ele. Cristo diz como será a morte de Pedro. Antes de sua morte, Jesus tinha dito a Pedro: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Ao que Pedro respondeu: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. João 13, versos 36 e 37. Ele fracassou quando veio a prova, mas teve mais uma oportunidade de provar seu amor por Cristo, a fim de que estivesse fortalecido para o teste final da sua fé. O Salvador revelou o que lhe esperava. Depois de viver uma vida útil e depois que a idade avançada consumisse sua força, ele verdadeiramente seguiria seu Senhor. Jesus disse: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. João capítulo 21, versos 18 e 19. Dessa maneira, Jesus estava predizendo que as mãos de Pedro seriam estendidas sobre a cruz. Novamente ele convidou seu discípulo: siga-me. Pedro não desanimou com aquela revelação. Sentiu-se disposto a aceitar qualquer tipo de morte por seu Senhor. Até então, Pedro havia amado a Cristo como ser humano. Agora ele o amava como Deus. Agora ele estava preparado para participar da missão de sacrifício do Senhor. Quando por fim
foi levado à cruz, Pedro, por solicitação sua, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele achava que seria demasiada honra sofrer da mesma forma que seu mestre. Antes disso, Pedro havia procurado fazer planos para o trabalho de Deus, em vez de esperar para descobrir e seguir o plano divino. Então Jesus disse a ele: siga-me, não saia correndo na minha frente. Deixa que eu vá adiante, e assim você não será derrotado pelo inimigo. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, Pedro notou que João o seguia. Desejoso de saber qual seria o futuro do seu colega discípulo, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Versos 21 e 22. Pedro deveria ter levado em conta que o seu Senhor lhe revelaria tudo o que era importante que ele soubesse. Ao dizer acerca de João, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, Jesus não garantia que esse discípulo viveria até a segunda vinda do Senhor. Mesmo se ele decidisse que assim devia ser, isso não afetaria de nenhuma maneira o trabalho de Pedro. A obediência era o dever de que Jesus requeria de todos. Quantos hoje em dia estão interessados nos afazeres dos outros, ansiosos para saber das obrigações deles, enquanto correm o risco de negligenciar as próprias obrigações? Nosso dever é olhar para Cristo e segui-lo. Ao contemplá-lo, seremos transformados. João viveu a ponto de ver a destruição de Jerusalém e as ruínas do templo, um símbolo da derradeira ruína do mundo. Até os últimos dias, ele seguiu de perto o seu Senhor. Jesus havia restaurado a Pedro, o seu apóstolo, mas a honra que ele recebeu de Cristo não lhe conferia superioridade sobre os demais. Cristo deixou isso claro na resposta à pergunta de Pedro: e quanto a ele? Ele respondeu: o que lhe importa? Siga-me você. Pedro não foi honrado como cabeça da igreja. Foi grande a sua influência sobre ela, mas a lição que Cristo lhe ensinou à beira do mar da Galileia, ele a levou consigo por toda a vida. Escrevendo para as igrejas, Pedro disse: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5, versos 1 a 4.